Alô, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui começando a mesa número 13 do Congresso, que tem como tema Spinoza, Maimônides e Narmânides, diálogos. E a primeira pessoa que vai apresentar aqui agora vai ser a Ioná Ackermann Zimmermann, que é aqui da USP, do Departamento de Filosofia, e ela vai apresentar a comunicação, os ecos da filosofia maimoniana na concepção de infinito de Spinoza. Ioná, é contigo. Manda abraço. Bom, boa tarde a todos, todas presentes que estão nos vendo. Hoje eu me propus a fazer justamente uma apresentação que foca na recepção de Maimônides em Spinoza. Então, bom, a presente comunicação tem como objetivo trazer à tona as ressonâncias da filosofia medieval judaica, principalmente na figura de Maimônides, dentro do sistema filosófico de Spinoza. A fim de demonstrar como se deu esse diálogo intergeracional, que perpassa muitos séculos e muitos temas, eu vou construir uma argumentação em torno da noção de infinito atual em Spinoza. Spinoza enquanto leitor de Maimônides. Bom, a minha apresentação se dará em 3 etapas. Como só tenho 15 minutos, eu não sei se eu vou conseguir concluir todas elas. Mas, primeiro, eu vou fazer uma breve leitura da Carta 12 de Spinoza, que ficou conhecida entre os leitores de Spinoza como Carta sobre o Infinito, em que o filósofo moderno vai defender a sua noção de infinito como positividade absoluta, a partir do pressuposto de que o infinito tem que ser atual. A gente vai ver como a admissão desse infinito atual é central para a demonstração da unidade e da existência do Deus spinozano como um ente cuja essência é a existência, que inclusive é a definição de ser necessário em Avicena. Bom, ao final da carta 12, o Spinoza traz à tona a prova da existência de Deus, feita por Hasdai Crescas, fundada na admissão de uma atualidade do infinito, e justamente na concepção do ser necessário formulada por Avicena. Isso vai me levar a uma segunda etapa de argumentação, em que eu vou explicitar qual é essa prova da existência de Deus, que é invocada por Spinoza e feita por Crescas, dentro do contexto que se deu esse debate. Isto é, no século XIV, havia um debate acerca da recepção da obra de Maimônides, tanto dentro quanto fora dos círculos rabínicos da época. E o Crescas foi um rabino catalão, justamente da virada do século XV, que se inseriu nesse debate, propondo combater a influência do pensamento aristotélico, que não só era predominante nas liturgias rabínicas, como na filosofia medieval judaica, de modo que ele vai travar um diálogo direto com Maimônides, principalmente com o Guia dos Perplexos, o Moreh Nevuchim, que é o livro filosófico de Maimônides. A crítica feita por Crescas a Maimônides, no livro Or Hashem, foi inovadora. Por quê? Porque foi feita nos moldes dialéticos da liturgia rabínica, mas também incluía um diálogo com a tradição filosófica e escolástica da sua época. Por isso, na última etapa argumentativa da apresentação, se der tempo, eu vou analisar justamente os pontos de tensão da filosofia maimonidiana presente no Guia dos Perplexos, que renderam críticas de Crescas e que depois foram retomadas por Spinoza. Tendo em vista as provas da existência, unidade e incorporeidade de Deus feita por Maimônides, a discussão vai girar em torno da negação de um infinito atual por Maimônides, nas 3 primeiras proposições aristotélicas, por eles formuladas na segunda parte do Moreh Nevuchim. Bom, agora eu faço uma breve leitura da Carta 12 de Spinoza. Em 20 de abril de 1663, Spinoza direciona uma carta a um de seus amigos pessoais e correspondente frequente, o médico e erudito holandês Lodewijk Meyer. Em uma outra ocasião, o Meyer havia inquirido sobre a opinião de Spinoza acerca do infinito, que ele irá responder em uma de suas cartas mais famosas, que é justamente a Carta 12, a Carta sobre o Infinito. É nela que
desculpa, é nela que encontramos os argumentos utilizados pelo autor da Ética para defender sua noção de infinito como positividade absoluta, a partir do pressuposto que o infinito justamente seja atual. Spinoza, a fim de definir de forma positiva o infinito, ou seja, sem recorrer a descrições negativas de infinito, como o infinito como aquilo que não tem limite, ou aquilo que não se pode determinar ou representar, Spinoza vai começar a sua argumentação distinguindo duas formas atuais de infinito: o infinito por natureza e o infinito por causa. Isto é, aqueles infinitos que o sejam em decorrência de sua essência ser infinita, e aqueles o são porque as suas causas são infinitas. Mas, de qualquer forma, ambos tipos de infinito, seja por conta de sua essência ou por força de sua causalidade, são passíveis de serem inteligidos, graças à sua atualidade. Nesse caso, o que a atualidade do infinito implica é que existe uma grandeza infinita que pode ser abarcada pelo conhecimento, pelo intelecto humano. Sendo que o infinito, por ser atual, é uma magnitude que não é compreendida pela imaginação, mas justamente pela faculdade racional. Essa argumentação inicial de Spinoza na Carta 12 escancara o quão central é a admissão do infinito atual para a demonstração da unidade e da existência de Deus spinozano, como um ser necessário, o ente cuja essência é a existência. Bom, em seguida, na carta, Spinoza vai tratar a diferença entre substância, modo, eternidade e duração. Essas considerações que ele vai fazer sobre substância depois vão ser repetidas como demonstrações no corpo da primeira parte da ética, no que diz respeito à essência da substância ser a existência, a unicidade ontológica da substância e a compreensão da substância como necessariamente infinita. O que se segue depois é a concepção do modo como uma afecção da substância, ou seja, algo que não pertence à essência da substância, e, portanto, cuja existência não é necessária. Vemos aqui que Spinoza tateia, em sua argumentação, o necessitarismo aviceniano, assumindo uma possível contingência de seres singulares, no sentido de que os modos existem, mas poderiam também não existir, pois sua existência não é necessária, como é a da substância, cuja existência se dá por força de sua natureza. Bom, isso implica que os modos devem ter causas que são necessariamente externas a eles. Se suas existências não ocorrem por força de suas essências, deve ter sido causado por uma outra coisa além deles mesmos. Então, não se pode concluir que da existência presente dos modos, que eles existirão no futuro, ou que existiram no passado, porque as suas existências não são necessárias, eles poderiam não existir. Então, Spinoza vai concluir que, cito a Carta 12, concebemos a existência dos modos como totalmente diversa da existência da substância. Mas, se a existência da substância é tão distinta da nossa, como a gente pode conceber a substância intelectualmente? A explicação dada por Spinoza se segue a partir da diferença entre eternidade e duração, pois somente dentro da duração a gente explica a existência dos modos, mas é através da eternidade que se explica a existência da substância, porque a sua existência é necessária. A substância sempre existirá, sempre existiu. Os seres ditos desculpa, eu vou pular aqui uma parte porque acho que não vai dar tempo. Bom, seguindo na Carta 12, Spinoza vai se utilizar da sua concepção de infinito atual para tecer uma refinada argumentação acerca da questão da composição em partes, de forma a deduzir a unidade e a unicidade substanciais. Ele vai afirmar que a substância e a eternidade, por serem infinitas, não são compostas, adentrando-se na discussão acerca da substância extensa, da res extensa. Como na filosofia spinozana, a extensão não é sinônimo de corporeidade ou materialidade, vai se conceber, sim, uma substância extensa infinita, sem que isso implique em uma corporeidade, ou seja, em uma composição substancial. O que isso implica, na verdade, é que a substância não pressupõe divisibilidade,
porque o ser necessário não pode admitir composição sob a perspectiva do infinito atual. A unidade de Deus, portanto, está ancorada na existência sempre atual do ser necessário, que, por definição, existe por força de sua essência e não por conta de causas externas. Se a substância fosse composta, seria o agregado de duas ou mais partes, o que é impossível, o que é absurdo, porque isso implicaria em partes preexistentes que seriam suas causas. Ou seja, se Deus fosse composto, isso implicaria que um ente, antes de Deus, produziria as partes de Deus. Então, Deus, enquanto ser necessário, é um ser simples. E a constatação de sua simplicidade é o primeiro passo para a gente conseguir afirmar uma unicidade e uma unidade divina. Então, Spinoza vai afirmar que a simplicidade da substância é passível de ser inteligida, graças à atualidade do infinito. Malgrado o infinito ser incontável, ele pode ser conhecido através do intelecto. No entanto, conhecer o infinito requer outro tipo de tratamento, diferente do que é conceber outras grandezas que podem ser compostas em partes, como números, medidas ou até o tempo. Não se pode pensar o infinito a partir do finito, ou a eternidade a partir da duração, porque o infinito deve ser pensado a partir de sua simplicidade. Se pensarmos no infinito como composto, ou seja, divisível, ele vai ser divisível ad infinitum, o que é impossível de ser calculado, de ser contado. Por isso, na parte final de sua argumentação, o Spinoza vai tratar da imensurabilidade do infinito e dirá que aqueles que o mensuram recaem em ilusões intelectuais causadas pela imaginação, tomando aquilo que é finito como análogo ao que é infinito. Bom, chegando ao final do seu raciocínio, Spinoza vai retomar a distinção entre aquilo que é infinito por natureza e o que é finito por sua causa, que a gente viu no começo da carta, concluindo que ambos são incontáveis, porque o infinito não pode ser igualado por um número, que é uma grandeza finita. E quando pensarmos ser esse o final da carta, já que Spinoza já expôs toda a sua linha de raciocínio, numa ruptura abrupta, é representada en passant a prova da existência de Deus, abro aspas, enunciada num judeu chamado Rab Gast. Essa quebra de expectativa gera um estranhamento nos leitores de Spinoza, porque essa é a única passagem que Spinoza faz menção desse autor, Rab Gast, que nunca é citado, nem ao menos referenciado em nenhuma outra parte do corpus spinozano. Leonardo, desculpa só interromper, só pedir para você concluir, tá bom? Que o professor, acho que você não estava vendo, mas ele estava tentando te dar o sinal do tempo, tá bom? Ah, já deu tempo. Isso. Eu sabia que não ia dar tempo de falar tudo. Mas, enfim, no final da carta 12, o Spinoza ele vai fazer menção à prova da existência de Deus, enunciada pelo Crescas. Essa prova de Deus, justamente, é uma recusa, na verdade, é uma admissão do infinito atual que foi recusado por Maimônides, ou seja, o Crescas vai estar num diálogo com Maimônides, esse diálogo depois vai ser retomado por Spinoza na carta 12, e assim a gente pode traçar uma leitura genética que perpassa, enfim, gerações entre Spinoza e uma filosofia medieval judaica. Não sei se já acabou o tempo. Ok. Já sim, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Ioná. Depois a gente vai fazer, se eu sobrar tempo, um pequeno momento para perguntas, né? E nossa próxima comunicação é da Hanna de Gregório Leão, né? Que é da PUC do Rio de Janeiro, né? E o tema da Hanna é Spinoza encontra Nachmanides, as disputas judaico-cristãs medievais e a defesa da liberdade de fala. Eu não falei isso para a Ioná, mas vou falar isso para a Hanna e para os próximos. Vocês têm 15 minutos. Quando tiver mais ou menos uns 5, eu vou dar um aviso rapidinho assim, ó, faltam 5, tá bom?
Então, Hanna, é contigo. Tá bom, boa tarde. Obrigada a presença de todos no dia de hoje. Agradeço também a coordenação do professor Alexandre Leone aqui na mesa. A minha pesquisa, ela decorre da minha dissertação de mestrado em Direito na PUC-Rio, a qual defendi em maio, com o título Isaac de Castro Tartas e Baruch de Spinoza, Além da Tolerância, o direito natural e o gentium na defesa da liberdade de filosofar e de expressão no século XVII. E essa pesquisa que eu apresento agora sobre Spinoza e Narmânides e a liberdade de fala foi um capítulo específico da minha dissertação. Na minha pesquisa, eu compreendo que Spinoza, em específico no Tratado Teológico Político, não está alinhado ao pensamento filosófico e teológico cristão que envolve a defesa da tolerância e da liberdade de consciência, os quais também não eram mobilizados no judaísmo, já que Spinoza defendia a liberdade de fala e de filosofar em sentido político, sem referir-se às discussões cristãs do século XVII, e também não se utilizava do termo consciência. Por isso, torna-se importante questionar potenciais raízes para a concepção da liberdade de filosofar e de discursar de Spinoza, e se tal compreensão já teria sido afirmada anteriormente, especialmente no mundo judaico. Isaac de Castro Tartas, em seu processo perante o Santo Ofício de Lisboa, entre os anos de 1645 e 1647, que foi, né, o grande objeto da minha dissertação de mestrado, mobilizou diversos argumentos em crítica à religião católica que remetem às disputas judaico-cristãs medievais, assim como foi até pontuado por Miriam Baudian. Quando me voltei para essas disputas na minha dissertação de mestrado, tive um foco especial para a disputa de Barcelona e percebi similaridades interessantes sobre a mobilização do argumento em defesa da liberdade de fala realizada por Narmânides, pensando-se em perspectiva com a liberdade de expressão spinozana. A disputa de Barcelona de 1263 contou com Narmânides, rabino cabalista do Círculo de Girona e aluno de Isaac Cego, representando os judeus, em embate direto contra os dominicanos. A primeira medida a ser solicitada por Narmânides ao rei espanhol Jaime I na disputa foi justamente a garantia da sua liberdade de fala no decorrer de toda a discussão, para que ele não fosse acusado de heresia pelos dominicanos e pudesse discutir em igualdade com os direitos já garantidos à Igreja. Apesar de os dominicanos serem contrários à liberdade de expressão dos judeus para falarem sobre a religião cristã, o rei concedeu o direito a Narmânides, o que modificou totalmente a lógica da disputa, que antes tais disputas eram feitas sob completa censura da Igreja, o que gerava depois várias perseguições aos judeus. E de acordo com a fonte hebraica sobre a disputa, que foi a que eu me baseei na pesquisa, que é a Vikur de Narmânides, que ele escreveu, né, relatando como foi a disputa de Barcelona, ele inclusive afirma as palavras que ele utilizou, eu aqui me utilizei da tradução feita pelo Macobi. Ele fala que ele aceita participar da disputa ao rei e fala que apenas se me for dada a permissão de falar como eu desejar. E ele ainda afirma, né, que não gostaria de ter de me submeter ao vosso julgamento a esse respeito, a respeito de matérias religiosas, mas de falar como eu desejar sobre o assunto a ser debatido, da mesma forma como vós falais tudo o que desejais. E eu tenho suficiente discernimento para falar com moderação sobre os assuntos do debate, exatamente como vós, mas que isto seja de acordo com o meu próprio critério. Então, ressalta-se que, assim como Spinoza, Narmânides não fala de consciência, a qual é uma temática essencialmente cristã, mas ele solicita sua liberdade sobre a fala. Não se tratou de uma autorização sobre o pensar. Ele deixa claro que ele tinha o seu livre entendimento da razão, mas de poder expressar-se publicamente e politicamente contra o sujeito político. Para os judeus da Idade Média, assim como no século XVII, a consciência não era uma questão, mas a problemática envolvia justamente a liberdade de expressar-se enquanto judeu na sociedade, já que a religião judaica se fundamenta essencialmente na razão, na ação. O conhecimento individual sobre a fé, que os cristãos denominam de consciência, não era uma questão que precisaria ser concedida para compreender-se judeu. Para as igrejas cristãs, tal discussão sobre a consciência de fato possui sentido, por exemplo, na Idade Média, nas discussões abordadas por Tomás de Aquino, e posteriormente, né, no século XVII, nas guerras religiosas e com o advento das igrejas reformadas. Porém, para o judaísmo, qualquer discussão com a igreja envolvendo a consciência levaria justamente a acusações de heresia. E após o fim do domínio muçulmano sobre a Espanha e a instituição do reinado católico,
os judeus passaram a ser vistos como inimigos no foro interno, ou seja, nacionalmente. E no decorrer da disputa, Cecil-Roth pontua que o motivo pelo qual Narmânides justamente solicitou a liberdade de expressão se torna evidente. Narmânides não via sentido em realizar disputas como as anteriores sobre matérias incidentais relativas à fé cristã. Ele queria que a atenção fosse direcionada aos fundamentos do credo e às diferenças essenciais entre as duas religiões. Então, os dominicanos e Narmânides acordaram em tratar 3 temas principais: se o Messias já teria vindo, como acreditam os cristãos, ou se ele ainda estaria por vir, como acreditam os judeus; se o Messias nasceria como homem e Deus ao mesmo tempo; e se as práticas cerimoniais judaicas ainda deveriam ser observadas ou se deveriam deixar de ser seguidas após a vinda do Messias. No decorrer da disputa de Barcelona, Narmânides percebia uma racionalidade superior do judaísmo perante o cristianismo. Então, ele passou a questionar os preceitos cristãos de maneira vigorosa e fundamentada, se utilizando da racionalidade, não apenas dos preceitos judaicos, o que já é um ponto interessante também. Então, ele afirmava que ninguém poderia acreditar em algo no qual não poderia compreender racionalmente. E isso é um ponto que ele trouxe várias vezes durante o debate. Ao final, o rei reconheceu a vitória de Narmânides, chegando a visitar a sua sinagoga em Barcelona. Porém, Narmânides foi perseguido pelos dominicanos, que não aceitaram a perda na disputa e realizaram a queima pública de livros do Talmud, mesmo sem a ordem do rei. Narmânides foi condenado a um exílio de 2 anos pelo rei, alguns acreditam para protegê-lo da perseguição da igreja na Espanha, e o rabino passou o final da sua vida em Israel. Então, pensando-se em algumas convergências e divergências entre Spinoza e Narmânides, né, no que diz respeito à liberdade de fala. Um ponto importante para compreender a atuação política e religiosa de Narmânides é que a escola de Barcelona, na qual tanto Narmânides, que era de Narmânides e Ibn Aderet, influenciou o círculo de Girona e contestou Maimônides e Esdra não apenas na metafísica, mas também em matéria política. Narmânides e Ibn Aderet compreendiam a importância de a comunidade judaica desenvolver uma trajetória política que conseguisse responder às contingências do mundo gótico medieval, não apenas individualmente, né, ou seja, em foro interno, mas enquanto coletivo, trazendo uma ideia democrática embrionária, que aí, de acordo com a tese de Haver-Roys, opunha-se a um certo elitismo de Maimônides. Ressalta-se que Narmânides ainda possui uma leitura mais conciliadora até com Maimônides do que Spinoza. Porém, o Rabino também realizou certas críticas similares a certas concepções Maimônides, né? Além disso, Narmânides compreendia a importância também da história de Noé como essencial para produzir uma nova humanidade enraizada na Torá, e ele se referia, nesse sentido, aos 7 preceitos de Noé como sendo uma base única, né, a humanidade, de código de conduta, e Spinoza também se refere a isso no Tratado Teológico Político. Isso também é afirmado por Uriel da Costa e Juan de Prado, naquele momento, né, pelo Círculo do Deísmo Sefaradita de Amsterdã, e é uma base também que vem do próprio judaísmo, de certa forma, rabínico, né, e Narmânides também afirma, então é um ponto comum. Outro ponto interessante é que Narmânides ele compreende a centralidade da Torá, vendo seu caráter divino, que é algo que Spinoza já vai em sentido oposto, mas um ponto que eles têm em comum é que Narmânides afirmava que a Torá é completa em tudo, e nada falta dela. Então, para Narmânides, a Torá nos dá todas as informações, e se nós não compreendemos é porque não sabemos como ouvir. Dessa forma, tanto Narmânides quanto Spinoza compreendem que a Torá é um texto que fala por si só, não devendo ser complementado por nenhum tipo de filosofia alheia à sua existência. E como pontuado por Royce, né, a fala de Narmânides é, antes de tudo, hermenêutica, no sentido de compreender o sentido do texto, o que remete também, né, posteriormente, a Spinoza, quando ele se utiliza do método histórico-filológico da interpretação das escrituras, também é realmente no sentido da literalidade do texto, né, da Torá, das escrituras. Porém, enquanto Narmânides compreende a divindade da Torá, né, ele acredita na tradição, acredita no misticismo, Spinoza, por outro lado, ele já percebe mais a humanidade da escrita, ele quer perceber quem escreveu, quem foram os autores da Torá, ele tem uma leitura mais histórica. Outro ponto que é muito importante, né, por que falar em liberdade de fala? É justamente a importância da fala para o judaísmo e especialmente para a Cabala. A passagem do conhecimento ocorre justamente por essa transmissão oral
entre cabalistas, né? O movimento, né, essa ação de fala e escuta era muito importante entre cabalistas, na tradição judaica, na tradição oral como um todo também, entre professor e aluno. Para o judaísmo, especialmente para os cabalistas, a liberdade, então, ela diz respeito muito a essa questão da fala como passagem do conhecimento essencial. Então, a consciência ela não era uma questão como era para os cristãos. A fala, essa tradição oral, principalmente quando caminho para o diálogo com Deus pelas orações, ou dependendo da corrente mística pela qual se seguia, até pelas fórmulas esotéricas, que era a grande chave para essa passagem do conhecimento. Em um mundo cristão no qual a fala era considerada heresia, a comunidade judaica percebia os perigos para a continuação da passagem do conhecimento na Idade Média, assim como as tentativas de uniformização do saber que eram feitas pela igreja naquele momento. Então, uma característica importante, uma particularidade do mundo sefardita medieval, que modifica a própria percepção de direitos da época, não é a liberdade de consciência, é o próprio direito sobre a fala. Ana, 5 minutos. Tá. Posteriormente, no debate de Tortosa, de 1413, o Rabino Astruc ele tentou novamente pedir a liberdade para os padres e o rei. Ele desenvolveu uma defesa similar a Narmânides. Ele falou que havia uma alegada futilidade dos argumentos racionais em questões de fé religiosa. Então, ele chegava a afirmar, né, que somente a ciência deveria ser objeto de disputas e discussões, mas que a religião e a crença deveriam ser confiadas de bom grado à fé e não à discussão. Jacobi, nesse sentido, ele afirma que Astruc teria desenvolvido uma teoria da autonomia religiosa. Ele afirma que cada religião, no caso Astruc, né, possui seus princípios básicos que transcendem qualquer argumentação. Aqui é uma similaridade, de fato, com Narmânides, porque ele traz, de fato, uma certa crítica sobre a tentativa de conciliação entre o aristotelismo ou a filosofia, de forma geral, com a Torá. É o início de uma crítica que ele faz a Maimônides, mas que ele tenha reconhecido que foi uma contribuição relevante, mas que nem todos compreenderiam, de certa forma, a análise feita por Maimônides, mas Narmânides afirmava que era uma mistura um tanto perigosa, digamos assim, mas principalmente Spinoza, né, que posteriormente vai defender justamente essa separação entre filosofia e teologia. Na sua crítica ao teológico-político, é justamente afirmar que a fé não é matéria de discussão, a ciência que deve ser discutida. É justamente esse o ponto feito por Astruc aqui, Spinoza, que vai desenvolver isso de uma forma filosófica depois. Então, Astruc e Narmânides vão além da tolerância. São perspectivas sobre liberdade religiosa que elas estão independentes de qualquer limitação teológica cristã. E é justamente nesse ponto que eles são muito similares à filosofia spinozana, que depois vai se desenvolver no século XVII. Bom, concluindo minha fala, tais exemplos da filosofia judaica medieval, principalmente de Narmânides, evidenciam importantes aportes para a filosofia de Spinoza. Percebe-se a existência de uma própria forma de racionalismo já na interpretação bíblica na filosofia judaica medieval, feita nas disputas judaico-cristãs por Narmânides, para criticar a religião cristã e que é desenvolvida por Spinoza para empreender também uma própria leitura crítica do judaísmo. A partir de Narmânides e posteriormente Astruc, compreende-se dois pontos essenciais para o próprio entendimento da liberdade de filosofar em Spinoza, já considerando-se esse contexto dos judeus na Idade Média. A defesa da separação entre ciência e fé como forma de cessar as disputas entre judeus e cristãos e a importância da fala não apenas para a atuação religiosa, mas também política dos judeus medievais. Na disputa de Tortosa, Astruc percebeu que a tentativa de conciliar a filosofia com a fé era o que motivava a igreja a promover debates públicos como aquele, gerando mais perseguições e não verdadeiro entendimento entre as diferentes crenças nas sociedades europeias. A autonomia religiosa defendida por Astruc na disputa de Tortosa evidencia de forma essencial a necessidade, já reconhecida por rabinos na Idade Média, de separação entre religião e filosofia. Narmânides, ao criticar a associação entre aristotelismo e judaísmo, apesar de reconhecer uma certa relevância das obras de Maimônides, percebia esses perigos da associação entre pensamento filosófico e texto bíblico, enquanto uma certa tentativa de limitação do pensamento religioso por réguas alheias. Narmânides, na disputa de Barcelona, usa a razão para evidenciar que a interpretação bíblica não é ato que envolve a filosofia,
mas a mera interpretação literal sobre o texto das Escrituras. E essa é a chave que Astruc reconhece para tentar conciliar-se com os cristãos em Tortosa. É apenas a partir da separação entre fé e filosofia, né, como Spinoza vai afirmar no século XVII, que poderá se construir uma sociedade com liberdade religiosa. O caminho feito por Spinoza no Tratado Teológico Político, então, já havia sido feito embrionariamente, digamos assim, por Narmônides e Astruc nas disputas de Barcelona e Tortosa na Idade Média. A leitura crítica das escrituras e a separação da religião e da filosofia são caminhos essenciais para que haja garantia da liberdade de expressão e não apenas de consciência entre as religiões. Obrigada. Hanna, muito obrigado. Foi muito legal também. E seguindo as nossas comunicações, agora vai ser o Lucas Paulo Sanches Vilalta, da Universidade de São Paulo, e o título da comunicação dele é A Diferença entre os Conhecimentos Humano e Divino como Chave da Leitura para o Guia dos Perplexos de Maimônides. E está aqui o nome, Etanime Lena Moura Lima Constantino e Melissa Cristina. Não sei se isso é um bug ou é parte do título também. Bom, Lucas, é contigo. Oi, Alexandre, obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Eu acho que deve ser um bug de... Quando faltar 5 minutos, eu também te aviso, tá bom? Tá bom. Eu vou direto, como o tempo é curto, eu vou direto para a apresentação, tentar compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Vocês conseguem me dizer? Eu não estou vendo nada na sua tela. Está carregando, Não? agora sim. Agora sim. Tá. E ela apareceu aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo... eu vou avisar quando estiver passando. Passou a tela? Não passou. Passou? Sim. Agora sim. Sim? Tá. Tá aqui do lado, abriu na tela do lado. Bem, a gente vai fazendo um ida e volta. Para começar, então, esclarecendo algumas coisas, eu sou professor de filosofia judaica na escola Aleph Peretz, portanto, eu não sou pesquisador acadêmico especialista em filosofia judaica. Eu vou estar falando aqui como alguém que está investigando de uma maneira viva, dedicada e muito interessada, admiradora, a filosofia judaica, a tradição e a filosofia de Maimônides. Queria começar com uma epígrafe de um texto muito bonito do Heschel sobre Maimônides, que é: o pensamento em si é sagrado, o pensamento é a presença de Deus. O objetivo da minha fala é tentar mostrar como existe no Guia dos Perplexos de Maimônides um problema filosófico, que é a diferença entre o conhecimento humano e o conhecimento de Deus, e como a correta compreensão dessa diferença é uma chave ontoepistemológica, uma chave ontológica epistemológica, que nos permite compreender melhor o texto bíblico, os ensinamentos dos sábios e mesmo o próprio Guia dos Perplexos do Maimônides. Então, queria marcar que, do início ao final do livro, gostaria de propor que no início tem a enunciação de uma função pedagógica do Guia dos Perplexos, que é ensinar a diferença entre o sentido literal e o sentido oculto, ensinar o que são as homonímias, como a Bíblia não deve ser interpretada de maneira literal, e ao final isso se conecta com um objetivo que Maimônides enuncia, que seria justamente o objetivo de mostrar como a maior perfeição que se pode alcançar e a maior felicidade é buscar o conhecimento de Deus de acordo com as possibilidades de cada um. Então, o que atrapalha essa função pedagógica que Maimônides se propõe no livro, que atrapalharia a possibilidade de se chegar mais perto desse objetivo de alcançar a sabedoria do conhecimento de Deus, seria justamente não compreensão adequada entre a diferença do conhecimento humano e a diferença do conhecimento divino. Maimônides, no livro, ele tem uma coisa muito curiosa, que é, para resolver esse problema, para pensar esse problema, ele vai comentar o livro de Jó. O livro de Jó é um livro bem importante, vou falar um pouquinho dele, e ele permite Maimônides trazer uma série de questões ou problemas que estavam em discussão
na filosofia medieval, como a questão do mal, a questão da providência, da justiça divina, da onisciência de Deus, entre outros problemas. E justamente a partir de uma leitura entre os capítulos 9 e 24 da terceira parte do Guia dos Perplexos, Maimônides vai fazer uma leitura do livro de Jó para então tentar nos ensinar como que o livro de Jó nos ensina a, a correta compreensão da diferença entre o conhecimento humano e o conhecimento divino, e, portanto, isso como uma possibilidade de, a partir dessa compreensão, entender um pouco melhor os textos bíblicos e os ensinamentos. Aí eu vou fazer uma síntese, eu não sei quantos ou quantas de vocês estão familiarizados com a parábola de Jó, mas basicamente a história de Jó é uma história que coloca a questão da teodiceia, coloca o problema de se Deus é bom, se Deus criou tudo perfeitamente, por que existe o mal no mundo? É possível alguém justo sofrer e alguém não justo conseguir estar bem na vida? Esses problemas que rondaram as tradições teológicas e filosóficas são problemas que estão no centro do livro de Jó, e vão ser discutidos mais ou menos da seguinte forma. O livro de Jó começa, então, com uma introdução, que é a narrativa em que vai se contar de uma aposta entre Deus e Satã, na qual Satã aparece para Deus e Deus fala para ele: você viu meu servo Jó? Não existe outro correto e reto e boa pessoa como ele. E Satã fala para ele: claro, você pôs uma cerca em volta dele, não deixando que nada aconteça com ele, mas tire as coisas que ele tem, que você vai ver como ele não blasfema, como ele não fala contra ti. Aí Satã vai lá, tira as coisas de Jó. Jó perde tudo que ele tem do ponto de vista de riqueza, os filhos de Jó morrem. E aí Satã e Deus voltam a um diálogo e Deus fala: você viu? Ele continua fiel. E Satã fala: pele por pele, quando a pessoa sofre fisicamente, ela não consegue manter a sua fidelidade, ela se transforma. E aí ele testa de novo, com a autorização de Deus, ele vai lá e impinge pragas e doenças, e Jó fica acabado. E esses são os 3 primeiros capítulos do livro. Na sequência, o que se apresenta são amigos de Jó que chegam, ele faz Bildad e Sofar, e vai ter um diálogo entre Jó e os amigos dele, justamente nessa discussão. Se Jó pecou ou não pecou, se Jó estaria errado ou não estaria errado, se Deus seria justo ou não seria justo. E aí as posições que o Maimônides vai apresentar no capítulo 23, especificamente, ele fala: olha, o Jó defende uma posição que é que a providência divina não seria justa e apresenta o problema da teodiceia. Eu não pequei, eu não fui uma má pessoa, por que eu estou sofrendo? Porque existem pessoas ruins que têm vidas boas. Então Jó vai ficar muito no diálogo, no embate com os seus amigos, argumentando que ele não merecia passar pelo aquilo que ele estava passando, e uma vez que ele estava passando por aquilo, Deus seria injusto. Ou que Deus se apresentasse diante dele para que ele pudesse se defender e que para que Deus pudesse acusá-lo. Ele vai ser um amigo que vai defender a justiça distributiva, segundo Maimônides, que é cada um recebe conforme o seu merecimento. Então, se Jó está recebendo aquilo, ele com certeza deve ter feito algo. Bildad é outro que vai, e as falas são intercaladas, né? Os amigos vão falando, Jó vai respondendo e tudo mais. Bildad vai defender uma visão de uma justiça compensatória, que se ele não tiver pecado, então com certeza ao final da vida, após a vida, ele vai ser recompensado. E Sofar vai defender uma fala que muitos meus estudantes trouxeram, que é aquela fala: tudo depende da vontade de Deus, Deus é incompreensível, então não nos cabe julgar. Que é uma fala que eu tento mostrar como Maimônides constrói todo um pensamento filosófico justamente para a gente não cair na incompreensibilidade de Deus, mas cair na profundidade de que o conhecimento de Deus nos leve a uma vida mais correta, a um pensamento ético e tudo mais. Os amigos de Jó não chegam a nenhuma conclusão. Jó continua defendendo seus pontos. De repente aparece uma figura jovem ali que pede licença para falar, que é Eliú, e Maimônides vai defender que Eliú tem razão no que ele fala, porque Eliú não fala que Deus é incompreensível, ele fala que há um equívoco de Jó e dos amigos ao quererem comparar o governo de Deus, a ordem de Deus e a ordem humana, a providência de Deus e a providência humana, a justiça de Deus e a justiça humana. Então, Maimônides vai falar: eis aí que aparece na parábola de Jó uma chave de leitura para a parábola para entender que existe uma incomensurabilidade, que existe não é possível comparar
Deus do ponto de vista ontológico, epistemológico, ético, do ponto de vista de justiça, com os seres humanos. E depois da fala de Eliú, surpreendentemente, aparece Deus, e quando Deus aparece, ele não atende a nenhum dos clamos de Jó por justiça ou por esclarecimento, ele simplesmente enaltece suas grandezas, e Deus fala: onde estava você quando eu criei o universo? Colocando Jó numa espécie de relação de pequenez diante da grandiosidade de Deus. Então esse é um pouco o livro de Jó, e Maimônides vai dizer que ele está ali para ensinar a gente duas questões que são expressas ali. A primeira coisa é que a gente não deveria se perguntar, e todo um debate que é feito: Deus foi justo, Deus não foi justo, Jó pecou, não pecou. Maimônides vai, logo no começo da sua leitura do livro de Jó, falar: olha, isso é bobagem, porque logo no início é dado a dica que isso deve ser lido como uma parábola. Quando se fala, logo no início do livro, na terra de Uts viveu um homem, Uts, Maimônides vai esclarecer que é um verbo que pode dizer: medite sobre isso, reflita sobre isso. Não apenas um lugar, mas é um verbo que poderia indicar: olha, a história dessa vida desse homem é algo que nos deve levar a refletir. E o que essa parábola, então, nos deve levar a refletir, nos deve ensinar? Duas coisas. A primeira é que não devemos confundir a providência individual com a providência geral. Isso é, aquilo que está acontecendo com Jó, ou quando alguém sofre, quando alguém é, recebe algo injustamente, ou vive algo injustamente na sua vida, isso não deve colocar em xeque a ordem que Deus estabeleceu para o universo, a providência geral que organiza todas as coisas que existem. E Maimônides vai dizer que uma vez que se compreenda isso, as pessoas que sofrem podem aguentar calamidades, não vão acrescentar nenhuma dúvida em relação a Deus, ou se Deus conhece ou não, se ele não conhece o ser humano. Então, um dos primeiros erros de Jó seria 5 minutos? 5 minutos. Um dos primeiros erros de Jó seria confundir a providência individual com a providência geral, achar que porque ele sofria, não existia ordem no mundo. O segundo erro seria justamente a régua de Jó ser a régua utilizada para medir a Deus. E isso é o ensinamento principal do livro de Jó, que Maimônides vai resgatar. Não existe nada comum, Maimônides vai falar, na parte 3 do capítulo 20, entre a nossa ciência e a ciência de Deus. Não há nada em comum entre a sua essência e a essência de Deus. Então, basicamente, Maimônides resgata o livro de Jó para nos mostrar que a orientação ética adequada, a felicidade, o não sofrimento, mesmo diante das maiores agruras, está em saber e conhecer que existe uma diferença radical entre, do ponto de vista da essência da existência do conhecimento, daquilo que são os seres humanos, daquilo que é Deus. E era isso que ele queria estabelecer, e que eu estou propondo aqui, que é uma das chaves para a gente interpretar o Guia dos Perplexos. Aqui, mostrando um esqueminha muito rápido, só para tentar deixar isso mais claro, finalizando. Se a gente pegar a alegoria da caverna de Platão, ele vai falar que normalmente os outros filósofos, e Jó, ele vai comparar, ele vai criticar 5 tradições de leitura da providência divina e da onisciência divina, na tradição filosófica, e vai comparar com a leitura que Jó tem, que é essa leitura de que, uma vez que Jó procura a Deus, então aqui, esse ser que sai da caverna, e quando ele visse Deus, Jó fala: quando eu te ver, quando você me esclarecer, eu vou ter a ideia correta, eu vou acessar a essência de Deus, e com isso eu posso ter conhecimento do mundo inteligível, eu posso ter conhecimento do mundo sensível. Ou seja, uma vez que eu veja Deus, eu posso esclarecer o que está acontecendo comigo no mundo sensível. Essa era a ideia de Jó, e essa ideia é perseguida por muitos filósofos que Maimônides vai criticar. Ele vai falar: não é que nós, enquanto conhecimento humano, só precisamos ter uma epistemologia mais correta, uma ontologia mais correta, para que aí sim a gente alcance conhecer a essência de Deus. A gente conhece os atributos, enfim, tem toda essa discussão em Maimônides, mas é de outra ordem, que seria mais próximo disso, que seria que a existência humana e a essência humana estão englobadas, estão dentro da essência e da existência de Deus, e que não haveria comensurabilidade, não seria possível ao ser humano alcançar a essência, alcançar o conhecimento divino, porque alcançar isso, nas palavras de Maimônides, seria ter o conhecimento divino. Alcançar a essência de Deus seria partilhar da essência de Deus. E o que Maimônides vai querer estabelecer é que a única maneira, dado que existe essa impossibilidade ontológica, epistemológica e essencial, a única coisa que poderia ser
a única possibilidade do ser humano acessar o conhecimento e a essência divina seria por meio da Torá. Então, por isso, a Torá seria esse elemento de ligação que, dentro da realidade humana, nos permite acessar, dentro das limitações do conhecimento humano, acessar a essência, a ciência e o conhecimento divino. Então, basicamente era isso que eu tinha para trazer, que o livro de Jó ajuda Maimônides a colocar essa possibilidade, que a diferença entre o conhecimento humano e o conhecimento divino, e que a compreensão adequada são justamente uma chave para fazer uma correta interpretação do texto bíblico. Então, a minha leitura é que todas as homonímias, a questão dos atributos, uma série de passagens do Guia dos Perplexos podem ser lidos com uma maneira em que o Maimônides está tentando esclarecer ou organizar a melhor adequação entre o conhecimento humano e o conhecimento divino. E é por isso que ele também vai dizer, quando ele está discutindo a onisciência de Deus, que em casos que não podem ser demonstrados logicamente, a gente deve seguir pelo mesmo caminho que foi seguido no caso da onisciência de Deus. Ou seja, nos casos em que não for possível demonstrar filosófica, logicamente, racionalmente, alguma prova com relação aos assuntos que estão sendo discutidos, o caminho que a gente deveria seguir é entender essa incompatibilidade, não, perdão, essa incomensurabilidade, essa diferença ontológica, epistemológica radical entre Deus e os seres humanos, e nos orientar tendo em vista essa diferença radical. Então, é isso que eu queria apresentar. Obrigado. Obrigado, Lucas. Muito legal também a apresentação. Vamos agora para Ziloto Novaes, da Universidade Federal do Paraná, SMAF Paraná Uninter, que vai falar a comunicação cujo título é O Profeta e a Profecia em Spinoza e Maimônides. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Olá. Oi, professor, eu só não consigo habilitar meu vídeo, porque quem vai apresentar essa sou eu. Eu escrevi junto com a Melissa. Você e a Melissa que estão apresentando juntas. Isso. Tá bom. Por isso que eu tinha sobrenomes, Ziloto e Novaes. Isso. Aí, assim, a gente escreveu juntas, eu vou dar uma apresentada aqui inicial e talvez ela complemente com alguma coisa se ela achar necessário e tal. Eu queria agradecer primeiro a Melissa por ter topado escrever junto comigo. Ela é uma pesquisadora independente. Eu estou no doutorado da Federal aqui do Paraná, inclusive sendo orientada pelo querido Leone, né? E o que eu trago para vocês hoje é um estudo introdutório, na verdade, a partir de dois conceitos que antes eu não tinha me atentado a eles, e agora, né, a junção de Spinoza e Maimônides, que são os conceitos de profeta e profecia, né? E nas leituras de Maimônides, a gente vai discutir um pouquinho sobre como ele enxerga esses dois conceitos, e em contrapartida, a visão spinozana também. Então, eu começo aqui dando uma introdução do que seria essa proposta, né? Que é o seguinte: Spinoza parte do princípio de que o conceito de profecia ou revelação é algo dado por Deus aos homens, tal qual ele expõe no Tratado Teológico Político. Já o profeta é a figura encarregada de interpretar aquilo que Deus revela aos homens, que não têm essa capacidade de compreensão, de forma que, sem a intervenção do profeta, a compreensão se limita ao campo da fé. Na abordagem do conceito por Spinoza, temos a figura do profeta como intérprete, orador e transmissor da mensagem revelada divinamente. E partindo disso, o filósofo se dedica em especificamente dois capítulos do Tratado Teológico Político, onde aponta o caráter imaginativo da figura do profeta e também onde ele demonstra em vários relatos das Escrituras Sagradas esse contexto, né? Por outro lado, é sabido que o desempenho da interpretação da mensagem divina não é para todas as pessoas, dado o exemplo de Salomão, que era dotado em sabedoria, apesar disso não tinha essa característica de interpretação de profecia. O outro ponto de articulação que teremos como fonte de abordagem se encontra no filósofo judeu medieval Maimônides, né?
um dos autores dos quais Spinoza se debruçou em seus anos de estudo durante sua formação judaica e um dos principais interlocutores de seus escritos. Na sua obra Guia dos Perplexos, ele explica os temas profeta e profecia em termos racionalistas, talvez, uma vez que ainda afirma ser a profecia como emanação de Deus para o indivíduo apto a entender através de suas capacidades racionais e imaginativas. E o profeta ser a figura com capacidade de emanação intelectual acima do corriqueiro. Dessa forma, pretende-se tecer aqui algumas considerações sobre esses pontos, possíveis divergências ou possíveis encontros desses dois principais conceitos, profeta e profecia. Então, eu vou começar, tecendo algumas considerações a partir do Guia dos Perplexos, que é a contribuição da Melissa para esse encontro de hoje, né? Ele começa assim: a definição de profecia, segundo Maimônides, está de acordo com a opinião da Torá e o fundamento da religião judaica, a qual consiste numa certa perfeição existente na natureza humana, que é alcançada pelo ser humano após uma preparação que faz passar da potência ao ato, né, condicionada à vontade divina. Assim, pode acontecer de o indivíduo ser impedido e não profetizar, pois Deus faz profetizar aquele a quem ele quer, né? A quem ele quer e quando ele quer, contanto que seja uma pessoa extremamente perfeita e sublime. Isso é na visão de Maimônides, né? Nisto, ele diverge da opinião dos filósofos, para os quais, se uma pessoa sublime e perfeita em suas qualidades racionais e morais possui, ao mesmo tempo, a faculdade imaginativa no auge de sua perfeição e fez todas as preparações, ela profetizará necessariamente. Disso se conclui que não é possível que o indivíduo ignorante da multidão do povo profetize, ou seja, que Deus faça de algum deles um profeta, posto que preparação e aperfeiçoamento nas qualidades morais e racionais são indispensáveis. Há diferentes graus de profeta e de profeta, aliás, de profecia e de profetas, né? De acordo com o grau de perfeição de cada um. E depois o Spinoza vai discorrer, que a gente não vai se adentrar aqui, mas eh, os 10 graus de profecia sobre cada um deles, e essa característica de ser uma pessoa elevada, uma pessoa culta, já é um ponto que a gente encontra uma divergência na interpretação de Spinoza, né? Que Spinoza, mais para frente, ele vai concluir, como a Hannah já colocou na fala dela, que ele enxerga a filosofia e a teologia como campos separados, né? Ele defende ser campos separados justamente por as características serem diferentes. Por exemplo, quando ele traz no Tratado Teológico Político, aqui eu vou já incrementar um pouco, caso não dê tempo e fique incompleto o raciocínio. No Tratado Teológico Político, nos 3 primeiros capítulos, é onde ele começa a abordar as definições que ele dá e as características que ele atribui e os exemplos que ele traz da Torá e dos textos bíblicos como um todo sobre esses dois conceitos, né, de profeta e profecia. Que o profeta é aquilo que ele diz ser a pessoa que é escolhida por Deus para transmitir uma mensagem a alguém que não tenha esse nível elevado de conhecimento eh, ou de vínculo com a divindade, etc. Em outro ponto, ele também aponta, o que difere um pouco do Maimônides, que é a questão de não somente as pessoas elevadas e cultas poderem ter, porventura, o dom da profecia, como ele cita o exemplo de Agar, né, que profetizou que o filho seria a multiplicação de multidões e tal, e teoricamente era uma pessoa, como mostram os escritos, era uma pessoa inculta, né? Aí, apesar disso, Deus falou com ela, né? Isso é um dos pontos de contrapartida com Maimônides que Spinoza aponta. E em outros pontos,
Desculpa, gente, eu tô sendo afetada pelos eventos da natureza que eu não estou no controle, já que eu estou no jardim da escola e não teve outro canto para eu sentar e apresentar isso para vocês. Então, o vento aqui está muito forte. Aqui em Spinoza, ele discorre, principalmente no capítulo 2, quando ele fala dos profetas, que esses exemplos de pessoas usadas por Deus que não têm esse nível oculto como defende Maimônides, né, elas estão bastante presentes em todo o percurso das Escrituras. Como o exemplo que eu citei de Agar, que é o que mais recorre aqui. Então, primeiro ele traz um levantamento, no capítulo 2 principalmente, de pontos estratégicos, de características estratégicas que ele atribui à figura do profeta, né? Como, por exemplo, o caráter imaginativo, né? Que apesar disso, como a simples imaginação, o profeta ele tem que ter uma ideia, traz essa profecia como de forma clara e distinta, né? Apesar desse caráter imaginativo, ele tem, né, a transmissão da profecia, ela é dada de forma clara e distinta. E, além disso, ela não traz, isso é uma das características da profecia, ela não traria nada de novo, eh, a partir do que foi dado na Torá por Moisés, né? E isso é um dos pontos que eles entram em concordância, né? A gente vê em Maimônides e vê em Spinoza a mesma opinião. Então, o profeta, ele profetiza a partir do que já foi dado a Moisés e por consequência, na Torá. Então, esses elementos, a partir desse caráter imaginativo, eles trazem essa configuração de clareza e distinção e não de novidade, né? E do que já está corriqueiro. Então, ele fala assim, tendo certeza dessa profecia, ela está baseada sobre três fundamentos principais, que é o da imaginação, o do signo e 5 minutos. tá. E principalmente dos da, da virtude do comportamento justo e bom, né? O profeta, ele está relacionado, e a profecia, por consequência, está relacionada a esses três principais fundamentos, que é o do signo, do significado que vem a ter, o signo como, né, tradução do que Deus está dando por intermédio do profeta à humanidade, e o caráter do profeta ele está relacionado a esse comportamento na vida, sempre buscando ser justo e bom, né, para com todos. Mas no que, para concluir assim, de maneira bem ligeira, porque o pensamento ele se aprofunda mais em diversas variantes, Spinoza vai dizer, sobretudo, que embora todas essas observações de profeta e profecia, e aqui eu cito ele, tendam diretamente para o fim a que me proponho, o que é de separar a filosofia da teologia, pois que fui conduzido a falar desta questão geral, convém procurar ainda se o dom profético pertenceu apenas aos hebreus ou se foi conhecido de todas as nações. Depois, o que é preciso pensar da vocação dos hebreus, o que será objeto dos próximos capítulos. Aí é outra questão que ele já se depara, né? Mas o que já mostra para a gente como um ponto de, de panorama, assim, a entender essa configuração entre Spinoza e Maimônides, é que, por um lado, o Spinoza vai dizer que todas essas características deixem para a teologia, né? Não façam uma junção com a filosofia, porque aí a pergunta que
a gente tenta fazer e se desdobrar para conseguir uma resposta é o filósofo, seria o filósofo, poderia ser o filósofo ser considerado um profeta, né, a partir da sua característica de interpretar, de ser uma pessoa culta, porque exige estudo, tanto acadêmico, oficialmente, como independente, e poderia ser chamado o filósofo de um profeta por trazer essas milhões de interpretações e visões sobre o mundo em que vivemos, né? Que também o filósofo não traz nada de novo, né? A gente poderia afirmar. Então, fica a interrogação e já vemos apontamentos nos dois autores sobre o desfecho do que poderia vir a ser essas atribuições de profeta e profecia. Então, acho que é isso que eu queria trazer com a Melissa para vocês, essa introdução nesses dois temas. Obrigada. Bom, agora a gente tem um tempinho aqui para abrir para perguntas. E não sei se a Melissa vai falar, ela não vai falar nada, né? Não, a Milena já abordou qualquer pergunta. Tá bom. Então, eu vou abrir perguntas gerais aqui. Vou abrir uma primeira pergunta aqui para todo mundo, porque eu estou muito contente de que aqui está o pessoal do grupo de filosofia judaica, né? Todo mundo, inclusive a Milena, que não tem participado tanto, mas também é parte disso aqui, né? Minha pergunta geral para a Ioná, para a Hanna, para o Lucas e para a Milena e para a Melissa é a seguinte: qual é a relação daquilo que vocês estudam que vocês sentem ser o elo, o aspecto do pensamento aonde Spinoza e Maimônides mais dialogam? A pergunta é onde Spinoza e Maimônides mais dialogam? Sim, aonde você percebe esse diálogo acontecendo de uma maneira mais interessante. É lógico que cada um de vocês, por estudar um aspecto diferente, talvez destaque coisas que o outro não destacaria, né? Olha, da minha parte, em Maimônides eu sou. Spinoza eu já sou nova, mas em Maimônides sou mais ainda. O que eu poderia dizer é que os dois têm interpretações diferentes, algumas interpretações diferentes, mas o ponto de partida dos dois é a discussão da Torá. Da Torá a partir da revelação divina, e inclusive são pontos de vista diferentes. Então, eu acho que os dois se encontram quando os dois discutem o mesmo assunto, que é Moisés e a Torá, a revelação da mesma, e também se desencontram nesse mesmo tema. Não sei dos colegas, mas a minha primeira visão inicial seria essa. Eu tendo a concordar justamente com o que a Milena falou. Eu acho que tanto Spinoza quanto Maimônides estão preocupados com uma interpretação da escritura, e eles ambos partem de problemas semelhantes, mas eles tomam caminhos totalmente opostos. É, e o que é interessante é que tanto Maimônides quanto Spinoza estão indo contra uma leitura majoritária de sua época. É, a diferença é que depois Maimônides, ao criticar o cânone, vai ser canonizado, mas Spinoza, ao criticar o cânone com o TTP, justamente vai ser cada vez mais hostilizado. Eu acho que eles têm essa preocupação semelhante, mas o trato e a recepção que eles tiveram são totalmente distintos. E não sei se é puxar muito sardinha para minha pesquisa, mas eu acho que isso se dá justamente em torno do problema da imanência e da transcendência, e como isso foi recepcionado
posteriormente. Eu acho uma coisa interessante que você falou, Ioná, porque não sei se você sabe disso, mas em 1232, judeus que eram anti-maimonidianos organizaram um jeito de fazer com que o bispo de Montpellier ordenasse pegar todas as cópias do guia que tivessem e do Sefer Amadá e mandar queimar. Então teve um movimento parecido com relação ao Maimônides, mas é verdade. No final ele virou, foi canonizado. Você usou um termo muito bom, né? Spinoza já não teve essa, ele está sendo canonizado não, mas a gente está recebendo ele de uma maneira muito mais tardia, né? Acho que agora, atualmente, a gente tem uma leitura um pouco mais caridosa do texto spinozano, que não foi o que ocorreu na história da filosofia, né? Foi bem diferente. Hannah, Eu estava pensando um pouco aqui. Eu acho que o início dos 13 preceitos de Maimônides, não todos, mas algumas partes, por exemplo, ele afirma que Deus é único, a ausência de corpo. Acho que eu estou sempre a gente Hannah, eu conversando. não sei se é para todo mundo, mas para mim está super baixo você. Tá melhor agora? Tá, show. Tem que me aproximar aqui do notebook. Acho que o início dos 13 preceitos de Maimônides, assim, acho que quando ele fala, não todos, mas, por exemplo, quando ele fala de coisas até que a gente conversou em alguns dos nossos encontros, quando ele afirma que Deus é único, a ausência de corpo, todas essas questões que estão no início dos 13 preceitos, são questões também comuns para o Spinoza, né? Eu acho que eles partem também de uma certa, como é que eu vou dizer? Parece que é uma metodologia meio comum. É como a Ioná falou, eles partem de um mesmo ponto de partida e vão para caminhos totalmente diferentes, um para imanência, outro para transcendência, né? Mas isso é muito incomum, né? Deus é único, não há corpo. Então, assim, eu acho que parece que isso é um ponto em comum e depois eles desviam. Isso para mim é uma coisa que me chamou atenção. Acho que tem uma outra pergunta, mas só comentando rápido, Alexandre, acho que tem uma coisa que me chama a atenção. Acho que daria para fazer uma aproximação com o Tratado da Correção do Intelecto, pelo menos nessa discussão sobre o conhecimento. Acho que teria coisas aí legais para se aproximar, mas acho que um aspecto, como leitor curioso de ambos os filósofos, me chama muita atenção como eles são o racionalismo de ambos. Eles têm conceitos, eles têm sistemas filosóficos, do ponto de vista ontológico e epistemológico, bastante diferentes, mas há uma concretude, uma razão de não se perder em subterfúgios, não. Eu sempre achei, isso sempre me chamou atenção no Spinoza, assim, e agora lendo Maimonides para dar o curso também é algo que me capta muito, assim, essa concretude do pensamento, sabe? A pessoa que não se perde em coisinhas, mas tenta manter as grandes linhas de raciocínio. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção em Spinoza. Spinoza é aquele pensador muito racional, né? Se não tem evidência, não vamos ficar nos perdendo nisso aqui. O que a gente consegue conhecer, a gente conhece. O que a gente consegue pensar, a gente pensa. O que a gente não tem clareza, a gente não fica. Eu acho que ambos de maneiras diferentes, mas tem isso, assim, uma clareza racional. O professor Renato Atias gostaria de fazer alguma pergunta. Agora, Agora sim. consegui liberar o microfone. Parabéns, para mim, gostei demais de todas as apresentações. Leone, parabéns pela condução. E eu tenho uma questão que pode ser respondida por qualquer um de vocês, e o que eu acharia interessante, né, porque essas apresentações, todas elas têm algo em comum, o que é super legal, mas seria qual foi o impacto de Aristóteles nessas percepções individuais de cada um desses filósofos, né? E recentemente eu li um texto fantástico de um jornalista
sobre francês, não foi traduzido ainda para o português, sobre Spinoza, que me fez ver o que Ioná falou ainda há pouco, né? Eu acho que hoje nós estamos num processo de recuperação de Spinoza em várias frentes aí da academia. E aí era isso que eu tinha para comentar, e não sei se vocês têm alguma coisa nesse impacto de Aristóteles nessas filosofias. Eu acho que em Maimônides é mais direta, né, a influência. Tem uma influência. Maimônides tem uma leitura de um Aristóteles neoplatonizado, mas ainda assim ele tem uma leitura muito clara, uma influência muito clara de Aristóteles. Agora, eu diria que Spinoza ele tem um vocabulário que certamente é um vocabulário que se originou da filosofia de Spinoza, de Aristóteles, como por exemplo, vocabulário de substância, atributo, mas já são termos que foram modificados muito pela escolástica, e principalmente por Descartes. Então, o que ele retoma, eu diria que já é mais um cartesianismo que tem um vocabulário aristotélico, mas não Aristóteles tão diretamente, né? O que hoje em dia se comenta muito é da influência do estoicismo em Spinoza. A ética estoica, como ela influenciou a teoria dos afetos na parte 3 da ética. Essa é uma discussão que anda muito em voga, por exemplo. Agora, de Aristóteles, eu não. Eu sinto que é mais o vocabulário, esse vocabulário que perpassou a história da filosofia, né? Mas eu não consigo conectar diretamente a ética aristotélica, né? Uma ética da eudaimonia, da felicidade. Tal, não sei se a ética de Spinoza seria uma ética tão parecida com a ética aristotélica, talvez mais uma ética estoica, não sei. Acho, continuando um pouco a Ioná, enfim, eu acho que eu sinto mais o Spinoza como uma reação ao aristotelismo, enfim, daquele momento, ao neoplatonismo, do que em si também uma certa continuidade. Mas eu acho interessante também a gente perceber as reações a Aristóteles também, não apenas as continuidades, mas Uhum, também como perfeito. alguns desses filósofos reagem a Aristóteles. Então, por exemplo, Spinoza traz essa crítica que ele fala, né? Acho que a Milena também falou sobre isso, né? Sobre vamos separar é, a filosofia da teologia, né? Separar esse aristotelismo, separar os gregos da interpretação das escrituras. Isso é algo que o Crescas, por exemplo, também criticava, que era justamente essa tentativa de trazer Aristóteles para a Torá. E Narmânides também, mas o Narmânides ainda tem eu acho até interessante. O Narmônides ele tem uma leitura um pouco mais diferente, porque ele até reconhece que assim, uma certa importância na obra de Maimônides. Eu acho que ele até percebe assim, uma certa. Como é que eu vou dizer? Eu acho que um certo caráter um pouco. Assim, como é que eu vou dizer? Importância filosófica do que Maimônides fez, de tentar trazer Aristóteles, tentar trazer essa filosofia para o judaísmo, mas ele percebe que é uma coisa um tanto arriscada dependendo de quem leia, né? Nem todos podem compreender o que ele está falando, isso pode trazer um entendimento diferente. Então, assim, eu acho interessante ver esse movimento também, as reações a Aristóteles, Uhum. né? Que aí veio justamente no neoplatonismo, na Cabala, né? Isso vai ter uma outra reação, então ficou de um lado, né? Quem seguia, por exemplo, não só Maimônides, outros que já queriam ter essa leitura de Aristóteles, ou, enfim, de tentar trazer a filosofia para a Torá, e já os cabalistas já eram contrários, né, alguns. Então, acho que é todo um movimento, né, enfim, do que isso trouxe, né? Pelo menos para mim foi o que lembrou, enfim. Eu lembrei também uma questão que é importante, a retomada também da causalidade aristotélica em Spinoza, né? Spinoza, Aristóteles, na teoria da causalidade, vai afirmar que existem quatro causas, mas Spinoza ele afirma que só tem uma, que é a causalidade eficiente. Eu acho que
É justamente essa retomada de um vocabulário aristotélico, mas sobre uma outra chave já, sobre uma chave da modernidade, a partir do cartesianismo, já depois de toda a discussão escolástica. Mas, não Entendi. sei. E alguns falam que o jovem Spinoza era mais neoplatônico do que... Enfim, tem essa discussão, né? Que alguns Uhum. trazem essa discussão e fica aí uma confusão. Mas acho Mas, legal isso que a Hannah trouxe sobre justamente como o pensamento grego era visto como um pensamento alienígena à filosofia judaica. Então, a filosofia, que era algo grego, era incompatível com o pensamento judaico. Então, tinha essa noção, acho que na época do Maimônides, que questões propriamente judaicas têm que ser discutidas a partir de uma liturgia judaica. Então, a partir da Halahá, a partir da Guemará, do Mishnah, enfim. E Maimônides traz esse elemento exógeno, que é a filosofia aristotélica, depois foi muito questionado, como o próprio professor Alexandre falou, foram queimados os livros dele. Tem a Uhum. crítica que Narboni faz, né, a Maimônides, que é justamente a crítica que você está trazendo elementos exógenos, elementos alienígenas do pensamento judaico para pensar questões propriamente judaicas. Uhum. Então, esse é um diálogo interessante, acho que é uma pergunta muito relevante. assim, acho quase um movimento que aconteceu também entre os muçulmanos, com Averroes. Averroes traz esse movimento e Averroes. Maimônides repete isso. E aí traz Uhum. de novo essa confusão, assim, praticamente uma revolução, né? Enfim, tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas assim, é praticamente uma revolução, acho. Isso que eu acho legal do Narmônides, acho que ele reconhece, assim, no fundo, assim, você fez uma coisa, uma contribuição, mas assim, temos que ter certo cuidado, né? Assim, talvez traga enfim, muita confusão, né? Não sei. Pode trazer muitos burburinhos, né? Alguém mais Muito gostaria bom. de fazer uma pergunta ou fazer uma colocação? Porque, na verdade, eu estou achando esse nosso bate-bola aqui muito interessante, né? É como se fosse eu me sinto como uma reunião do grupo de filosofia, só que num outro contexto, né? Provavelmente algumas coisas que a gente aqui foram expostas vão reaparecer nas próximas reuniões que a gente fizer. Estou já percebendo isso, né? Bom, a gente tem mais 4 minutos aqui, em tese, para até o final da nossa mesa, dessa mesa 13, e gostaria de perguntar se alguém mais que falou ou alguém mais que escutou gostaria de fazer uma colocação. Talvez a Melissa, que não pôde falar nada, não sei se gostaria de falar alguma coisa. Oi. Então, eu entrei como pesquisadora independente de Maimônides, com o convite da Milena. Então, eu não sou nem da área, né? Spinoza, para mim, é totalmente novo. Estou aqui aprendendo com vocês. Achei muito, muito bacana. É um assunto que eu gosto, mas eu ainda não conhecia. E Maimônides, eu pesquisei a Profeta e a Profecia. Então, eu não sei se eu tenho alguma coisa a acrescentar que já não esteja no texto. Eu estou aprendendo com vocês, eu não sei se eu tenho a acrescentar. Estamos todo mundo aqui aprendendo juntos, o que é uma coisa muito legal. Gente, então, muito obrigado a todos. Pessoalmente, eu achei isso muito interessante e muito divertido. E Shana Tová, que todos tenhamos um ano bom, o Metuká e doce também, tá bom? Boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Shana Tova, Boa Shana Metuká. Tova. tarde. Tchau, tchau. Obrigada a Anatová, todos.